Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como é fácil criar uma avaliação da aprendizagem, tá? Então é muito fácil você criar provas dentro da plataforma e essas provas elas podem conter, por exemplo, diferentes tipos de questão. Vamos dar um overview, vou mostrar para vocês quais são os tipos de questão que a gente pode criar dentro de uma prova. E então é isso. Se você precisa criar uma avaliação da aprendizagem, seja uma prova mensal, uma prova bimestral, né? Qualquer avaliação que precise de mais de uma questão, né? De uma questão dentro da avaliação como um todo, esse recurso que você vai ver agora é o recurso ideal para isso, tá bom? Lembrando que para as tarefas do dia a dia, se você quer criar só uma tarefa, que é só um trabalho pontual, onde o aluno vai responder somente enviando um arquivo, ou somente respondendo a uma pergunta, então a gente tem um outro recurso chamado tarefa, né? Então o ambiente de tarefa, ele é para avaliações de uma única pergunta, tudo bem? E o ambiente de avaliações, que nós chamamos de prova/questões dentro da plataforma, ele é um ambiente ideal para você que vai aplicar uma prova contendo várias questões, tudo bem? Vamos lá, vou mostrar como é que isso funciona dentro da plataforma. Bom, então vamos lá, aqui eu tenho a tela do professor. Quando o professor loga, ele escolhe a disciplina, né? E aí eu venho aqui para lançar uma nova atividade. Eu vou pegar aqui dentro dessa minha aula 1 mesmo, tá? Vou adicionar uma atividade ou um recurso e, como eu falei, nós temos um botãozinho aqui, prova/questões, tá bom? Então, legal, quero fazer uma prova com várias questões, esse é o meu caminho. Vou colocar aqui um nome para essa prova, né? Posso colocar aqui uma descrição para esta prova, tá? Essa descrição pode ficar ali sendo exibida para os alunos na página de entrada deles. Eu tenho também aqui algumas outras configurações que eu vou mostrar rapidamente aqui, né? São recursos um pouco mais avançados, alguns são mais utilizados, né? Utilizados com mais frequências, outros nem tanto. Então aqui eu consigo, por exemplo, habilitar dia e horário de abertura desse questionário, dessa prova, né? E consigo também habilitar um horário de fechamento, tá bom? Então eu consigo facilmente indicar em qual dia, em qual horário eu quero liberar essa prova para começar e para fechar. Eu consigo também habilitar o limite de tempo, tá? Então, por exemplo, os alunos vão ter 30 minutos para fazer essa prova, tá bom? Então, a partir da entrada do aluno já vai aparecer um cronômetro e vai ficar ali monitorando para ele o tempo de participação daquela prova, tudo bem? Outra coisa que é interessante aqui também é o número de tentativas permitidas, tá? Então, por padrão, o sistema vem com um número ilimitado, isso quer dizer que o aluno pode entrar e fazer a prova e fazer quantas vezes ele quiser, tá? Então, eu posso limitar isso para uma, duas, quantidade de vezes que eu quiser, né? Eu vou deixar uma. Se eu colocar, por exemplo, 3 tentativas que ele pode fazer, eu já tenho que indicar algumas outras coisas. Por exemplo, das 3 tentativas, qual nota que eu vou pegar? A mais alta? Eu faço uma média das 3 tentativas? Eu pego só a primeira tentativa? Eu pego só a última tentativa? Enfim, tá? Nesse caso, eu vou deixar habilitado para uma tentativa apenas, tá? Outro recurso que eu tenho, por exemplo, é misturar entre as questões, tá? Então, se eu tenho os alunos, por exemplo, num laboratório, eu quero que no laboratório de informática ou mesmo de casa, as questões apareçam em ordem aleatória para eles, né? Então, posso indicar sim, então para cada aluno vai aparecer diferente e também, caso eu tenha marcado mais de uma tentativa, em cada tentativa o sistema vai exibir as questões numa ordem diferente para ele também, tá bom? Então isso é uma outra coisa que o sistema também possibilita. Eu consigo também, que mais alguns recursos aqui que podem ser mais interessantes, eu acho que são esses são os principais, né? Em geral, esses são os recursos que você vai utilizar no dia a dia. A plataforma tem realmente uma quantidade muito grande de recursos que eu posso configurar, mas que a gente tem que ir aos poucos utilizando, aprendendo, né? Mas também nem todos são muito utilizados no dia a dia, tá bom? Então só tomando cuidado porque aqui eu entrei em outras configurações, tá? Se eu não tenho dia de limite para abrir ou para fechar o questionário, limite de tempo, se eu não tenho nada disso, eu nem preciso entrar aqui, eu vou lá, coloco o nome, coloco a descrição e pronto, tá bom? Nesse caso eu quis colocar algumas outras configurações aqui. Então eu vou salvar e mostrar, ele já está criando a minha prova e aí eu preciso tomar cuidado, porque eu criei a prova, a prova teste está criada, mas essa prova ainda não tem nenhuma pergunta, eu preciso criar questões
dentro dessa prova. Então eu vou clicar em adicionar perguntas, né? Quando eu clico em adicionar perguntas, eu vejo, olha, não tem nenhuma pergunta listada aqui ainda, tá? Então eu tenho aqui que clicar no adicionar uma pergunta, tá bom? Então vou adicionar uma pergunta. Essa pergunta pode ser de diferentes tipos, tá? A plataforma comporta uma quantidade grande de tipos de questões, tá bom? Por exemplo, a de múltipla escolha, que é geralmente a mais usada, né? Aquela questãozinha do tipo Enem, né? Prova Brasil, que vai aparecer A, B, C, D, E, né? Tem questões de verdadeiro ou falso, questões de associação, né? É uma questão de resposta curta. Imagine que você tem lá uma obra literária e você, quem é o autor dessa obra literária? É só pôr o nome do autor. Então não precisa ser um campo muito grande para o aluno escrever, né? É só uma resposta curta. Eu tenho também o tipo de questão que só aceita campo numérico, né? Então se o aluno tem uma expressão numérica lá e ele resolveu e ele tem que pôr só o resultado, né? Então nesse tipo de questão vai aceitar só número. E tenho a questão do tipo dissertação, tá? Tem outros modelos daqui para baixo, mas que nesse vídeo eu prefiro não tratar para não deixar muito complexo. E na verdade, daqui para cima, a gente já inclui aí quase todas as necessidades, né, dos professores no dia a dia, tá bom? Esse tipo de questão de dissertação, ela pode ser utilizada para fazer uma redação, por exemplo, tá? Então, pode ser uma questão aberta, onde o texto vai ser maior, ou pode ser uma dissertação mesmo, uma redação, né? Por exemplo, onde eu posso criar um tema e fazer até alguns trabalhos simulando redações do Enem, por exemplo, com os meus alunos, tá? Então, para demonstrar aqui, eu vou criar uma questão de múltipla escolha, né? Que é realmente a que é geralmente mais utilizada. Então, questão de múltipla escolha, adicionar. Quando eu vou adicionar uma questão de múltipla escolha, então ele aparece aqui para mim o nome da questão, né? Eu costumo colocar, por exemplo, Q1, Q2, né? Questão 1, questão 2. Aqui nesse campo você pode colocar o texto da questão, né? Tecnicamente falando, esse é o comando da questão, né? Então, coloque aqui o texto barra comando da questão, né? Então você vai montar aqui o comando da questão, tá bom? Eu vou chamar atenção para esse editor porque ele já foi usado bastante vezes, várias vezes, né, em outros vídeos que nós já fizemos. E aí vocês já viram que esse editor ele é bem similar ao Word, tá? Então eu tenho todos os recursos aqui de negrito, itálico, link, posso adicionar imagens, outros elementos aqui. Quando eu clico nessa setinha para baixo, eu tenho ainda outros recursos como subscrito, sobrescrito, né? E aquela famosa calculadorinha que eu tenho aqui, já com todos os operadores, setas, símbolos gregos, e consigo também montar algumas equações aqui, pode ser raiz quadrada, fração, na verdade aqui praticamente todos os tipos de equações aqui que eu possa precisar na minha avaliação, tá bom? Então esse editor ele é bastante flexível, né? Tem muito recurso aí. Eu consigo também colocar um feedback para os alunos, né? Esse feedback vai aparecer depois que o aluno finaliza a prova, pode ser, por exemplo, uma resolução comentada, né? Eu tenho aqui as alternativas de resposta, tá? Então, por padrão, o sistema traz 5 alternativas de resposta. Ele chama de escolha 1 até a escolha 5, que na verdade é lá as nossas categorias, né? É o A, B, C, D, E, né? Então, ele chama de escolha 1 até a escolha 5 essas alternativas. Veja bem, aqui eu indico qual é a alternativa, tá? Eu vou escrever alternativa 1, alternativa 2, né? Por simplicidade aqui para poder fazer a demonstração. Na verdade, você pode indicar aqui aquilo que você precisa, né? Em alguns casos, as alternativas de respostas, elas são bastante complexas, né? E aí você pode utilizar desse editor, tá? De novo, o famosinho editor aparecendo aqui e a setinha desdobrando. Então, da mesma forma que lá no comando você conseguiu montar um texto já com bastante informação, com imagens, com equações, né? Então tudo isso se repete aqui dentro desse campo. Você pode montar essa alternativa de resposta com bastante recursos aqui, tá bom? Bom, alternativa 1, alternativa 2, vou chamar essa aqui de alternativa 3
e vou chamar essa última aqui de alternativa 4, tá? Eu disse última, mas é a última para mim, mas note que por padrão o sistema sempre traz 5 alternativas, tá? O que acontece? Se nesse campo da escolha 5 eu não indicar nada, ele vai ignorar essa alternativa e vai trabalhar de forma que a questão tenha apenas 4 alternativas de resposta, ou seja, A, B, C, D, tá? Dessa forma que vai ficar configurado, tá? Mas aqui eu só tenho 4, mas eu poderia em alguns casos ter mais de 5, eu posso adicionar novos espaços aqui, né, novas alternativas de resposta, tá bom? É possível fazer isso também. Outro detalhe é que eu tenho que indicar necessariamente qual é a nota que eu vou atribuir para cada uma das alternativas de respostas, tá bom? Então, por exemplo, imagine que a alternativa A, né, que é a alternativa 1, que é a letra A, ela não tem a pontuação nenhuma, não tem nota nenhuma, porque ela é errada, né? A 2 é a alternativa correta, então eu clico ali em cima desse campo e aumento e coloco isso para 100%, né? E aí as outras também ficam com nenhum, tá bom? Eventualmente, em algumas provas, você vai ter pesos diferentes para cada alternativa, quer dizer, você pode atribuir um percentual da nota para diferentes alternativas de resposta, tá? Então, por exemplo, ó, se o aluno respondeu a alternativa C, eu vou dar 70% da nota dessa questão, né? Se ele responder a alternativa D, eu vou atribuir apenas, sei lá, 10%, né? Então, em alguns casos, principalmente em algumas provas do infantil e tal, existe isso, das séries iniciais, existe isso, né? Existe essas possibilidades. Enfim, a plataforma ela é flexível, permite que você trabalhe dessa forma. Tudo bem? Então, legal, já criei aqui, já tenho as informações que eu preciso para criar a minha primeira questão, que foi uma questão do tipo múltipla escolha, né? Já atualizou, já apareceu aqui dentro da prova teste, acabo de criar uma questão de múltipla escolha. Vou adicionar mais uma questão, né? Nesse caso agora eu vou usar uma questão do tipo dissertação. A dissertação ela é um campo, uma caixa de texto já maior, né? Vamos adicionar aqui, e ela pode ser inclusive utilizada para redação, né? Então eu posso, por exemplo, criar aqui um nome para essa questão, para essa redação, né? Teste redação, por exemplo, tá? E aqui eu posso colocar talvez o tema da redação, né? Eu posso colocar orientações sobre a realização dessa redação. Enfim, aqui você pode preencher com as informações que você acha necessário, tá? De novo aqui o texto de feedback geral, lembrando de novo, o famosinho editor ele vai sempre aparecer nesses campos, tá? E aí eu tenho aqui algumas opções que são, por exemplo, eu vou permitir que os alunos enviem anexos. Veja, é possível que eu permita que o aluno responda apenas direto na plataforma. Nesse caso, vai abrir uma caixa de texto para ele, que vai ser uma caixa de texto similar a uma dessas aqui, e ele vai poder redigir como se estivesse escrevendo no Word. Essa é uma possibilidade. E aí eu não deixo ele enviar anexos, tá? Ou posso deixar aberto para ele escolher como ele quer fazer, ou ele faz direto lá na caixa de texto, ou ele vem aqui e faz upload de um arquivo, tá? Então, se eu permito anexos, nesse caso, pode ser um ou mais anexos, tá? Que eu vou permitir, tá bom? Eu consigo controlar também, no caso da caixa de texto que ele vai usar, né? Eu consigo configurar a quantidade de linhas. Então, eu posso colocar, por exemplo, 30 linhas para que esse aluno tenha como limite na redação que ele vai escrever, tá legal? Então, aqui eu tenho já, na verdade, todos os parâmetros básicos que eu preciso para criar essa questão dentro da minha avaliação, tá bom? Lembrando que aqui eu estou criando questões dentro da avaliação, nesse caso dentro da prova teste, tá? Então acabei de criar uma questão de redação com limite de 30 linhas, onde o aluno pode fazer direto na plataforma usando o editor de texto daqui, ou ele pode fazer upload dos anexos, né? Ele pode tirar uma foto da folha de redação e fazer upload aqui, tá bom? O fato é que, de uma forma ou de outra, o envio da resposta dele, seja direto no editor de texto ou fazendo o upload da imagem, isso vai ficar disponível para que o professor faça a devida avaliação e registre até os comentários em cima dessa participação.
Bom, eu troquei aqui agora na visão do aluno, tá? Estou logando como um aluno teste para mostrar como é que é a visão do aluno. Então, quando o aluno entra na plataforma, ele tem aqui todas as atividades que o professor já criou, inclusive a prova teste, que acabou de criar agora, tá? Então, o aluno clica aqui em prova teste, já aparece aqui para ele, né, tentativas permitidas, uma, né? E para ele começar a fazer a tentativa de resposta a essa prova. Quando ele clica ali, já aparece aqui, olha lá, as duas questões que eu criei, uma de alternativa de múltipla escolha, né? E uma aberta, tá? Então eu posso, quer dizer, o aluno vai entrar aqui, vai responder, tá? Vai escolher a alternativa de respostas, escolher a alternativa C. Ele pode escrever aqui a redação dele conforme ele quiser, né? Com aquele editor que nós comentamos. E aí ele pode também fazer o upload de arquivo, tá? Então ele clica aqui, escolhe o arquivo dele, né? Então fala, legal, deixa eu pegar aqui o arquivo da prova que eu acabei de fazer, né? Vou pegar esse aqui, ó, atividade. Então peguei esse arquivo, envio o arquivo, tá? O arquivo vai ficar já gravado e eu finalizo a minha tentativa, tá? Então vou finalizar a tentativa, pronto, já terminei a tentativa e aí eu tenho enviar tudo e terminar. Então o aluno vai lá, termina o envio, ele confirma, pronto, tá? Então quando ele terminou, nesse caso aqui está configurado para ele ter um feedback já em tempo real, né? Então ele terminou, já aparece aqui que ele errou, porque ele escolheu a alternativa C, então ele não pontuou nessa questão, e aí já aparece aqui o que ele respondeu na questão aberta, só que aqui ele não tem uma pontuação ainda, porque essa questão, ela depende, ela aparece aqui, ó, desculpa, ela aparece aqui como pendente de avaliação, requer avaliação, tá bom? Então o sistema mostra que a questão 1 foi incorreta, a questão 2, ela requer a avaliação do professor, tá bom? Então aqui eu estou mostrando como é que o aluno participa, como é que isso acontece. Agora eu vou mostrar para vocês como é que na visão do professor aparece a informação de que esse aluno já respondeu, já enviou o arquivo e o professor já pode fazer a correção. Bom, legal. O professor, quando vem na plataforma, né, se o aluno já respondeu, se ele já tem aluno ou alunos que já responderam aquela prova, então ele vem aqui, ó, quando ele entrar na prova teste, já aparece aqui, ó, uma tentativa, né? Então tem um aluno que já participou, que já respondeu. Quando ele clica lá numa tentativa, o sistema já traz aqui para ele o aluno que já respondeu, tá vendo? Ó? Então ele vai trazer aqui algumas informações de relatório, né? Tem alguns recursos de exportação, né? Dá para fazer um download da planilha de notas e tal. Mas aqui agora vamos focar na questão da avaliação dessa tarefa que o aluno enviou, tá? Então tá mostrando aqui que a aluna teste já enviou, né? Foi finalizado, olha, quando mostra certinho o horário, o horário que o aluno começou, o dia, o horário em que ele terminou, o tempo que ele demorou para realizar essa atividade, tá? Tá aqui, ó, ainda não avaliado, tá? Então eu vou clicar aqui em cima desse ainda não avaliado. A primeira questão ela era de múltipla escolha, como vocês viram o aluno errou, né? Então ela já aparece marcadinha aqui como incorreto, o aluno não pontuou, ela atingiu 0 pontos de um total de 1 que estava atribuído para essa questão, né? A resposta é incorreta, a alternativa correta é a alternativa 2, né? E aí, na questão de dissertação, aparece o texto que o aluno escreveu, né? E aparece também o arquivo que ele enviou, né? Nesse caso aqui até enviei uma planilha, mas pode ser uma imagem, poderia ser um documento do Word, enfim, ele fez um upload aqui, tá? Então eu consigo clicar aqui e baixar esse arquivo para analisar esse arquivo, tá? E aí eu consigo fazer aqui, eu faço um comentário ou modifique a avaliação, quer dizer, eu tenho que lançar uma avaliação para esse aluno, né? Então aí eu consigo fazer um comentário para ele, né? Olha, seu texto está excelente, né? Há algumas, por exemplo, há algumas observações, né, sobre as quais eu gostaria de conversar com você.
e aí o professor pode depois aqui no próprio ambiente falar com o aluno e explorar mais sobre isso. Mas enfim, ele consegue aqui, então, deixar um comentário para esse aluno e atribuir uma nota, tá? Então, por exemplo, essa valia 1, eu vou atribuir 0,8 pontos, tá? E aí eu gravo. Pronto. Então, mudanças gravadas, quer dizer, eu já salvei a nota desse aluno, né? Já aparece aqui o comentário que eu fiz, e quando o aluno logar na plataforma novamente, vai aparecer para ele a nota e o comentário que o professor fez, tá? Ó, tá tudo devidamente registrado aqui. Tá legal? Então é isso, é assim que você monta uma prova, é assim que você corrige uma prova e é assim que você dá feedback para o aluno sobre essa prova.